galera do Talk Nerd, estamos aqui hoje para poder falar de Batman vs Superman. O Luciano e o Braulio hoje não puderam estar com a gente, mas estamos com ele, que é o nosso Tom Hardy brasileiro, Douglas Bragança. E aí, Douglas, como é que estar participando aí do nosso Talk Nerd? Fala pessoal, só alegria com esse filme aí. Vamos comentar ele aí que tá dividindo opiniões na internet. Só avisando que para quem ainda não assistiu Batman vs Superman, como esse podcast a gente está comentando sobre o filme, obviamente vai ser cheio de spoilers. Não venha reclamar depois de spoilers. Para ir direto aos comentários do filme, adiante para 10 minutos. Cara, antes de falar o que eu achei do Batman vs Superman, eu tenho que contar como a minha noite foi agradável. Tudo começou quando você conseguiu me tirar de casa para assistir aquele filme num cinema no qual eu não tinha interesse nenhum em ir. Já começamos por aí. Não, que nada, BH Shopping, melhor cinema de BH. Chegando lá não tinha fila. Inclusive você já estava comprando os ingressos na hora que eu cheguei. Eu já tava no guichê já, doido ali porque tinha 10 ingressos só. Na primeira sessão de 9 e 10 só tinha as cadeiras da frente disponível. É, que você fica lá olhando pro teto, né, praticamente, né? É de dar torcicolo. Então a gente optou pela sessão de 9,50, que tinha 2 cadeiras no fundo, mais uma era número 13 e a outra era número 17. Isso já me deixa revoltado, cara. Porque eu acho que a pessoa que vai no cinema, ela tem que ter a consciência de pelo menos seguir a fileira, cara. Porque ela compra 2 assentos, chega outra pessoa, em vez de comprar os outros 2 seguintes, ela pula uma cadeira e compra mais 2. Então quem chega ali acompanhado, simplesmente não consegue assistir o filme, cara. Fica cheio daquelas cadeiras picadas, com um espaço só no canto. Eu acho que falta bom senso. Aí, entrando na sala do cinema, ali já começou a dar os desacertos. Porque primeiro a gente errou a fileira, né? Na K a gente foi parar na J. Mas tudo bem, né? Porque não foi só a gente. Muita gente errou. Muita mesmo. Eu já tinha... Muitas mesmo. Eu já falei, ó, a 13 é minha. Eu falei, vamos sortear. O cara não quis. Então, vocês vão ver mais pra frente. Aí, me chega um casal... A mulher, né, a namorada dele já chegou, tipo assim, eu posso deixar meu copo aqui? Eu falei, claro, pode ficar à vontade. Né? Eu não levei refrigerante, porque foi impossível comprar alguma coisa para comer dentro do cinema, então pode ficar à vontade, pode usar aqui o meu guarda-copos aqui. Mulher essa que a gente apelidou de Arlequina, mais pra frente vocês vão saber por quê. Ali eu já deveria ter sacado que algo ruim iria vir. Na hora que começou a passar o trailer do Capitão América Guerra Civil, aquela mulher olhou pro lado, né, pro lado do namorado dela e perguntou: amor, que filme é esse? Hã? Como? O cara, na tentativa de fazer uma piada, falou: esse aí é o Capitão América 3, Homem de Ferro 4 e Vingadores 3. Então aquela risadinha. Tudo bem, quis fazer graça. Aí que vocês acabam de conhecer o Coringa. Exatamente, ele era o Coringa. Quis fazer aquela graça. Do meu outro lado me senta um motoqueiro que aparentemente não ia levar a lugar nenhum. Ele simplesmente iria sentar lá, assistir o filme e boa. Começou o filme do Batman vs Superman. Todas as palavras que apareciam no filme, o cara fazia questão de ler. Isso desde o momento em que estava aparecendo o nome dos atores. Aparecia o nome do Lex Luthor, né? O Jesse Eisenberg, não sei falar o nome dele. Jesse Eisenberg. Sabe aquele locutor de filme antigo que o cara tava no meio do deserto, aparecia aquela placa escrito perigo, aí o cara lia perigo. Parecia aqueles locutores, cara, que tudo que tinha ele lia. Ou então a mulher não sabia ler, não é possível, ele lia pra ela. Não é possível. Eu olhei e falei, o cara tá lendo em voz alta o nome dos atores, é isso mesmo? Tudo bem.
Se você vai levar a sua namorada para assistir qualquer filme no qual pertence a uma trilogia, ou seja o que for, tenha a decência de explicar para ela a história do filme, ou então ela tenha também, né? Sim, ou então ela tenha a consciência de perguntar quando o filme acabar. Ela perguntou quem era o Superman. Eu não acredito. Eu não acredito nisso não, viu? Esse aí que é o Superman? Que planeta que essa mulher veio? Toda hora que tinha uma cena de drama, uma cena de ação, ou alguma cena de suspense, o cara ria! Como assim? Esse cara tem que ter algum tipo de distúrbio. Tá aquela cena lá que o Batman tá perseguindo os carros, metendo bala, e o cara lá. Que foda, cara, que foda. Eu tava 3 fileiras, não tava ouvindo nada. Por você estar sentado do lado das caixas de som, o som não propagava até lá, entendeu? Ele estava em conflito, as ondas sonoras batiam uma na outra, e você não conseguia ouvir. E baseado nisso, cara, eu olhei pra você e eu vi aquela paz, a paz daquele casal sentado no seu lado, prestando atenção no filme, e na hora, cara, já veio o pensamento na minha mente. Eu me ferrei aqui nesse lugar. Aí, a gente acha que as coisas não podem piorar. O cara que estava sentado do meu lado, o motoqueiro, falava sozinho. Como isso? E olhava para os lados para ver se não tinha ninguém ouvindo ele falar sozinho. Aparecia alguma cena lá com o Batman lutando. Ele, nossa, que luta foda, hein? E você veja que ele terminava a frase como se ele tivesse falado pra alguém. Nossa, que luta foda, hein? A vida tá querendo puxar papo com você, velho. Não, porque ele olhava pra mim com medo de eu ter ouvido. Tudo bem. Me aparece a cena que o Batman tem aquele sonho, né, com o Superman. Na hora que aparece o Batman do deserto, aquele cara vira pra namorada dele, sem vontade nenhuma de querer deixar aquele segredo somente entre eles, e fala: isso é um sonho. Cara, quase que eu falei pra ele: obrigado, eu não sabia que era um sonho. Obrigado por já ter me contado. Tudo que aparecia no filme ele contava. Todas as falas que a gente viu no trailer ele repetia. E ele falava alto, ele começava a rir alto. E eu já não aguentava mais, estava quase explodindo. E a mulher teve uma hora que cutucou ele, eu tenho certeza que ela percebeu, e falou com ele: ó, o pessoal aqui não tá gostando muito não, fala um pouquinho mais baixo. Gostando muito não? Cara, eu imaginei 2 finais possíveis para quando aquele filme acabasse, que poderiam ocorrer entre eu e aquele cara. Final número 1. Não, na verdade eu imaginei 3 situações. Eu levantava no meio do filme, resmungando, e sentava na escada para ele ter certeza que eu saí de lá por causa dele. É uma boa. Segundo, na hora que o filme acabasse, eu virava para você e falava: na próxima vez eu sento na 17, porque onde eu tava foi difícil. Pro cara ouvir. Pra ele ouvir. E se ele tivesse ouvido, eu já imaginava 2 situações. Eu dava uma tirada inteligente, sim, era pra você. Sim, eu estou falando de você mesmo, porque você não tem educação, etc e tal. Dava aquela discutida básica. Só que a situação que eu imaginei e que tinha mais chance de acontecer era fazer clube da luta com o cara. Eu já falar alguma coisa com o cara reclamar de alguma coisa, falou: vamos resolver isso lá fora então. Já chegava no double leg, jogava o cara pra cima, entendeu? Aí ia chegar os seguranças ali, separando ali, mas teoricamente eu ganhei, né? Todo mundo odeia o Chris ali, quem dá o primeiro soco ganha. Isso iria me render um processo aqui, ali, mas valeria a pena. Possivelmente você ia ficar sem entrar no cinema um tempo aí, né? Mas... Sim, mas no final valeria a pena. Eu ficaria extremamente feliz. E no final, quando acabou o filme, eles ainda deixaram toda a sujeira lá. A mulher que deixou a sujeira na minha parte, ela olhou como se eu tivesse a obrigação de eu levar embora pra ela também a sujeira que ela largou lá. Da onde saiu essas pessoas, cara? Vamos falar agora do filme. Você entendeu a referência ali logo no início do filme? Porque o filme começa
com o Bruce, né, e os pais deles caminhando na rua, né, saindo ali da ópera. Aquela cena clássica do Isso, assassinato do pai ópera, dele. teatro. Eu não sei qual foi o que eles retrataram nesse filme. E quando eles encontram um ladrão, né, que tenta roubar eles e acaba assassinando a família dele. Mas você percebeu que enquanto, né, o pai dele tomava o tiro, a mãe dele lutava contra o ladrão, ele ia caindo dentro do poço? E essa cena da morte dos pais dele, ela foca mais na mãe dele. Justamente, né, a mãe dele ali naquela pequena lembrança, né, na mente dele, foi o que decidiu, né, toda a história no futuro. Então, naquele momento que ele está caindo no poço e a família dele está sendo assassinada, o mundo dele ali desabou ali. E quando ele é levado, né, para cima com os morcegos, ali mostra já o Batman, né, ressurgindo, um novo Bruce Wayne saindo do poço. Aquela cena ali eu fiquei meio indeciso porque eu falei, os morcegos estão fazendo aquele redemoinho para ele subir, eu falei, achei muito forçado, né? Falei, não é possível que colocaram isso. Mas depois eu vi que é um sonho, né? Aí vale. Sim, Aí vale. eu também tive exatamente essa impressão. Na hora que eu vi ele sendo levantado pelos morcegos, eu já pensei, meu Deus, isso vai ser uma bosta. Eu fiquei meio assim, sei não. Mas depois ele fala que era um sonho, né? Aí vale. Na hora que ele falou na hora que a gente viu que era um sonho, eu já relaxei, falei, graças a Deus. Né? Então naquele momento a gente tem, né, o Bruce Wayne, o mundo dele desabando e o novo Bruce Wayne surgindo do poço. Isso eu achei muito interessante, essa analogia que ele fez ao longo dessa cena. E a forma que ele filmou foi fantástica. E aquela cena que ele filma, né, que o ladrão ele coloca a arma por dentro do colar da mãe do Batman e atira, você vê a arma destruindo, né, o colar, né, e ali ela já cai. E o Zack Snyder, ele é muito brilhante. A forma que ele filma é muito interessante, porque você tem ali o pai do Bruce, né, chamando a esposa dele, e ele filma o olho dela, ele concentra toda a cena no olho dela e mostra a pupila dilatando. Fantástica a forma que ele transmitiu, né, a vida saindo dela. Aquela foi uma cena que, tipo assim, se você olhando assim, não precisava explicar a história do baixo, todo mundo já conhecia, mas você vê que ela é encaixada na forma que você vai precisar para ela para o desfecho da história. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante é porque todos os filmes do Batman, principalmente de origem, todo diretor ele pegava ali algum momento do filme para poder contar a história dos pais do Batman. Só que a maioria das vezes eles davam muita ênfase a isso. Eles queriam explicar muita coisa sobre isso. Né? Queria mostrar que o Thomas Wayne era um dos principais na cidade. Né? Então dava muita ênfase àquilo. E todo mundo já conhecia a história da família do Batman. E uma coisa que o Zack Snyder fez, que eu achei super interessante, é de não ter explicado os mínimos detalhes sobre a família do Batman. Nem precisava. Nem precisava, justamente. Então, naquele momento que ele mostrou a família dele sendo assassinada, é somente isso que o fã precisa ver. Né? O fã do Batman não precisa ver mais do que aquilo, ele já sabe do resto. No Batman, né, do Nolan, ele tinha aquele todo diálogo com o pai dele, Bruce, por que caímos? Né? Então ele tinha todo aquele diálogo para você ter um certo carisma para a família dele. Aí passa-se muitos anos, né? Você já tem ali o Bruce Wayne crescido e ele já mostra o Bruce Wayne chegando na Metrópolis. Que é o final do Superman 2. Isso, o Homem de Aço. E que a luta do Superman contra o Zod. Aí mostra uma cena de ação, o Batman falando com o senhorzinho no celular,
que o Batman já tinha o Bruce, né, já tinha uma empresa lá em Metrópolis. Aí ele liga pra esse senhor pra falar com o pessoal, dispensar o pessoal, né, do trabalho. Sim. Aí ele sai louco, andando de carro ali, pra tentar chegar na empresa dele lá, né? Mas não consegue chegar lá a tempo. Sim, né? E isso que eu achei super interessante também. Porque no trailer a gente via que uma das principais revoltas do Batman, ou do Bruce Wayne, melhor dizendo, contra o Superman, era o fato de que quando ele lutava com alguém, ele destruía tudo. Só que quando a gente vê o filme, né, a gente percebe que a motivação dele era muito maior do que aquilo. A indignação dele não era simplesmente pelo fato de que o Superman destruía tudo. Ele entendia que quando ele destruía tudo, ele causava dores às pessoas. E ele também sentiu essa dor. Né? Quando o prédio desmorona e aquele rapaz que ele está conversando no telefone não consegue sair do prédio, né? Ele morre ali, o funcionário dele perde as pernas ali. E quando ele vai salvar a menina, ele pergunta, cadê seus pais? Ela vai e aponta para o prédio destruído. Né? Então você... e essa cena foi marcante, porque ele já olha para o prédio destruído, então você vê toda a revolta no olhar dele. Então a motivação dele não é simplesmente porque o Superman destrói tudo, mas que ele causa dor nas pessoas quando ele está destruindo tudo ali. E o Lex Luthor, ele aproveitou tudo isso. Querendo, não sei se eu vou adiantar, né? Mas tudo que aconteceu no filme foi tudo manipulado por ele, né? Sim, e foi coisa de anos. Sim. Né? Aí passa-se 18 meses, você já tem ali o Batman em ativa novamente. Tinha toda uma trama ali que ele tentava descobrir, e ele marcava as pessoas, né? Principalmente pedófilos, pessoas que faziam tráfico humanos, ele marcava as pessoas, e essas pessoas que eram marcadas por ele morria dentro da cadeia. Esse então, Batman aí já estava meio Batman mais velho, né? O problema de quando a gente assiste um filme que vem dos quadrinhos, muita gente bate na tecla. Quadrinhos, né? Você tem que seguir os quadrinhos, você tem que ser fiel e etc. Mas uma coisa o pessoal fala, mas quem assiste o filme, 90% nunca viu o quadrinho. Justamente. E muita gente fala, assiste o filme é bom, mas às vezes fica de mimimi só porque um pinguinho no Ira ali foi diferente do quadrinhos. Então a gente tem que entender que quando é uma adaptação, as coisas têm que ser diferentes. É claro que ela vai seguir o acontecimento principal. Todo o tema principal ali vai ser respeitado. Mas os pingos nos is que você encontra nos quadrinhos não precisa ser exatamente igual. Então o que acontece? Quando a gente pega o universo do Nolan, principalmente o Cavaleiro das Trevas, a gente vê que a única regra do Batman, digamos assim, era não matar ninguém. Uma coisa que nesse filme você não dá a entender que ele não usa essa regra mais, né? Justamente. E tanto aquela cena no começo do filme, que ele vai atrás dos bandidos e tal, querendo saber aquela organização estava cometendo uns crimes lá em Gotham. Sim. Quem não sabia, mas na verdade era o Luthor, né? Ele tromba com os policiais, né? E os policiais partem pra cima dele pra matar ele, né? Então é um sinal que ele não é um herói, né? Sim, a cidade não via ele como aquele herói mais, né? Uhum. Se bem que o policial ali era um bundão, né, cara? Ele mesmo falou, eu vi ele, fiquei assustado, não sabia o que fazer. Né? Porque ele atirou no Batman, o cara falou, e você atirou nele? Ou seja, você tem noção do que você fez? Uhum. Mas aí o Batman lá deixou ele lá. Não, e as próprias mulheres, né, que estavam presas, elas estavam extremamente apavoradas. Os policiais tentaram tirar elas das celas, ela não, ele tá aqui ainda, eu vou ficar aqui. Então é um sinal que ele não é aquele cara bonzinho mais não. Exatamente. Até porque, cara, vamos ser realistas. O Batman é o Cavaleiro das Trevas. Aí fica naquele mimimi.
Ah, ele é o Cavaleiro das Trevas porque sai à noite, tem a escuridão como aliado, etc, etc, etc. Mas não, cara. Ele é o Cavaleiro das Trevas. Ele vai implantar o terror para aqueles que estão na criminalidade. E eu gostei disso. Sim, sim. Eu acho que só não foi mais violento porque o filme era classificação 12 anos. Não, não ele Né? tinha E ficado eu não sei se, explícito. e eu não sei se eu levaria o meu filho de 12 anos pra ver esse filme não, viu? Porque eu acho que primeiro você tem que construir todo um amor, né, da criança pelos quadrinhos, pelo personagem, pra depois você ter, né, para depois ela ter esse contato com um visual mais dark, né, dos heróis. Sim. Mas aí teve muita gente que ficou de mimimi falando que ele não matava. Não, ele não matou ninguém nesse filme, não. Cara, na cena Aquela. Não, na cena de perseguição, que ele tá perseguindo um carro, e os caras começam a atirar nele, né, com a metralhadora, e ele atira de volta, e o carro explode, como que ele não matou? Não, essa cena mesmo, ele tá com o Batmóvel, né? Ele usa o gancho no carro dos inimigos e sai com o carro batendo em todo mundo lá. Então, né, a gente vê essa diferença clara. O próprio Coringa, no universo de Nolan, a única coisa que ele queria mostrar pro Batman é que ele era capaz de matar. Uhum. Né? O objetivo do Coringa era fazer o Batman matar. Que ele queria mostrar que todo mundo era mal. Nesse universo, não. O Snyder, ele falou, não, cara, no meu universo não vai ter essa bobeira, não. Não, Ele vai matar sim. não, na verdade ele é um Batman ali de muito tempo de ativa, né? Pode ser que você não sabe o que aconteceu. Com certeza, com certeza. Teve lá Com certeza. aquela cena clara da morte lá do. Parece que é um Robin, não sei. Não se sabe, né, se é o Robin ou se é o Asa Noturna, né, quando aparece a armadura ali, a roupa toda, pinchada, provavelmente pelo Coringa, né, você que é a piada. Então, com certeza, o Batman já passou por muitas situações que fizeram ele chegar na pessoa que ele é hoje. Sim, um exemplo também é a mansão Wayne, que está toda destruída. Ele tem outra mansão no mesmo lote lá, mais ou menos. Sim, né, justamente. Depois que você tem essa apresentação do Batman, de que realmente bota terror nos bandidos, a gente tem a apresentação do Superman. Então, o visual e a forma que ele vem retratando, né, o Superman também. Não, eu acho que não teve uma apresentação assim. Aquele filme já veio do universo dele. A apresentação. Sim, mas você pode ver que o Superman ele mudou. Porque, principalmente no Homem de Aço 2, ele queria transmitir que o Superman era aquela pessoa que queria proteger o mundo inteiro, que estava sempre preocupado em estar aqui, tinha que correr ali, né, e depois ir para tal lugar para poder manter a ordem no mundo. E nesse filme Batman vs Superman, você observa que ele já não é tão assim. Não, Porque todo mundo, por mais, vamos supor, o Superman, ele quer proteger o mundo. Por quê? Por que ele quer proteger o mundo? Simplesmente pelo fato de que ele gosta de morar aqui? O motivo não deve ser esse. Então, nesse filme, fica bem claro que o motivo maior dele gostar desse mundo, dele proteger esse mundo, é a mãe e a namorada dele. Sim, sim. Né? O mundo para ele é elas. Então, a maior motivação dele ser um super-herói é elas. Porque você pode observar que a todo momento ele está ali preocupado em proteger a Lois. Sim, sim. Aí que entra o plano do Lex Luthor. Sim. Que ele consegue mexer com ele, com o Superman, de uma forma que ele fica indeciso. Se ele quer continuar a ser um super-herói, se ele quer deixar as coisas de lado, ter uma vida normal. Sim. Né? Tanto que o Lex Luthor deve ter pensado: como que a gente vai atrair o Superman? Como que a gente vai fazer toda uma armação para cima dele? A chave é a Lois. Né? Então leva a Lois
para aquela cidade lá, que eu não me lembro mais de que país que era. Parecendo E uma África, assim, o Oriente Médio. então eles criam toda aquela armação entre aspas, né? Porque era uma armação, mas aquele cara que tentou se proteger atrás dela, eu acho que ele era o único que não sabia. Sim, sim. Então eles implantaram todo aquele terror ali, como se fosse fazer algum mal pra ela, porque eles sabiam que o Superman iria atrás dela pra proteger ela, né? Então é um sinal que o pessoal o Luthor já sabia que ele era o Clark Kent, né? O Superman. Com certeza. Tanto que só indo um pouquinho lá pra frente, ele sequestra a mãe dele, né? Então ele já sabia ali que o Clark Kent era o Superman. Até porque, gente, poxa, Clark Kent, a única diferença é um óculos e o cabelinho penteado. Vamos ser realistas, gente. Ah, o Superman tá ali. Você olha pro lado, cadê o Clark? Ah, sumiu, deve ter ido no banheiro. Né? Ninguém estranha, né? E ele ainda trabalha num jornal, uma ferramenta usada para poder levar informação até as pessoas, onde você tem várias filmagens, fotos e ninguém percebe essa semelhança. Falando nisso ali, teve o primeiro contato ali do Bruce Wayne e o Clark Kent, né, numa festa beneficente lá do Lex Luthor lá. Sim, sim, né? Ali foi o Bruce Wayne, ele precisava ter contato com o Lex Luthor. Não, ele precisava acesso aos servidores da LexCorp lá, que chama a agência lá dele. Isso, exatamente. Então ele precisava ter acesso aos servidores, e só que ele não sabia como invadir. Foi então quando o Alfred, que na minha opinião, o Jeremy Irons, né, o sobrenome sempre me acaba comigo, cara. Eu não acho ele um péssimo ator, muito pelo contrário, ele é um bom ator. Só que para Alfred, ele poderia muito bem tirar o Ben Affleck e colocar ele de Batman que ninguém ia perceber, cara, porque ele tem aquela cara de impor respeito, aquela cara que se você tromba com ele na rua, você já fica com medo. Sim, ele tava um Alfred mais high-tech, né, ligado na tecnologia. Tanto que ele controla a nave, né, do Batman. Sim, então, ele que faz a armadura do Batman, aquela que... sim, justamente. Ele faz as bombas de Kryptonita. Sim, ele ajuda a construir todo o equipamento dele. Eu não sei se é eu que estou acostumado com o universo. Eu não sei se é eu que estou acostumado com esse universo e tem lá o Alfred mais culto, aquele Alfred mais preocupado com o bem do Bruce Wayne, né, que sempre se sentia mal quando ele voltava todo arrebentado. Então eu não sei se é porque eu tive tanta simpatia por aquele Alfred e foi difícil para mim aceitar esse novo Alfred. Mas ele precisava ter acesso ao servidor do Lex Luthor. Então ele não sabia como invadir. Foi quando o Alfred falou: você não precisa invadir, tá aqui o convite para você ir na festa dele. Sim, sim. E ele chega lá na festa, a gente tem a clássica cena do Clark Kent perguntando quem é. Uma coisa que é totalmente sem lógica, porque o Clark Kent está em Gotham, na cidade do Bruce Wayne, porque todo mundo sabe que aquela cidade, querendo ou não, pertence aos Waynes, cara. Eles construíram tudo ali praticamente. Ele trabalha num jornal e não sabe quem é Bruce Wayne. O cara ainda fala: você deve ser novato por aqui, não é possível. É a mesma coisa de você não saber quem é Eike Batista. Ainda mais ele que é um jornalista, né? Justamente. Né? Eu não sei se ele quis fazer um dramazinho ali. Não, né? Uma coisa que eu te pergunto, pela conversa dos dois ali, você acha que um sabia da identidade do outro ou não? Eu acho que não, sabe por quê? Mas você acha que o Superman não sabia que ele era o... Ou foi o contrário, você acha que o Batman não sabia que ele era o Superman, não? Eu tenho a minha dúvida. Sabe por quê? O Batman, quando ele investiga a vida de uma pessoa, ele investiga tudo sobre ela. Ele não deixa nenhuma questão ali sem ser respondida. E ele não sabia quem era a família do Clark Kent. E se ele pesquisa algo sobre a pessoa, ele sabe tudo. Ele sabe quem é pai, quem é mãe, quem é o filho, quem é o cachorro, onde ele mora.
Entendeu? Eu acho que ele sabia, viu? Por quê? Ele cita o jornal que o Superman trabalha. Ele Sim, escreve, toda vez ele escreve uma matéria enaltecendo que o Superman salvou um gato ali, toda sim. árvore. Isso aí já é questão do ego também, né? Porque o Clark Kent, quando ele escrevia a matéria, ele estava escrevendo sobre ele mesmo. Então, ele enaltecia a si mesmo, se você for parar para pensar. Né? O Superman, o Salvador, foi lá e salvou sei lá quantas pessoas, ele estava falando sobre ele mesmo. Aham. Né? Eu acho que isso aí, eu não sei se todo mundo já pensou sobre isso. Então, eu acho que ele estava mais cutucando ali do que dando sinais de que ele sabia quem ele era. Talvez eu esteja errado, porque, como eu disse, tinha um casal do meu lado que Eu estava me acho, atrapalhando em certas questões. eu acho que todos os dois sabiam quem era quem ali. Por que ele ia cutucar ele, sendo nada? É porque o Bruce Wayne, ele é o típico, entre aspas, Tony Stark. É aquele cara que se você pisar no calo dele, ele vai retrucar. Não, Se não, você, certo, eu tô né, falando por que o Superman ia cutucar ele ali, ué. antes do Superman conversar com o Batman, ele já tinha escutado o Batman conversando pelo ponto. Sim, sim. Não é? Eu tô certo ou eu tô confundindo as cenas? Não, tá certo. Ele tava lá na Então, festa e o Alfred estava dando as instruções, onde é que ficavam os servidores. isso. Então, eu não sei se antes daquilo ele sabia quem era o Batman. Mas, provavelmente naquele momento, né, foi naquele momento ali que ele falou, tem coisa errada aqui. Né? Então ali que ele passou até aquela cisma com o Batman, com o Bruce Wayne. E o Batman retrucou. Né? Você pisou no pé do Bruce Wayne, ele foi e já deu aquela cutucada de volta, porque é ele que escreve os artigos sobre o Superman. E você vive enaltecendo um alienígena. Sim. Né? Nessa cena chega também o Lex Luthor ali. Ele já sabia quem era o Batman, quem era o Superman, o Lex Luthor sabia de tudo. E a gente tem um discurso dele, né? Um discurso totalmente Ali, complexo, ali tá chapado, né? Pode. onde todo mundo começa a aplaudir sem saber até o porquê tá aplaudindo. O Jesse Eisenberg, ou Heisenberg, como eu já disse, o segundo nome é o que acaba comigo. É, o Lex Luthor no filme. É, o Lex Luthor. Ele é brilhante, cara. Ele me surpreendeu e muito a atuação dele. Em vários momentos, Não, eu todo cheguei mundo. a ter... Surpreendeu Não, o pessoal na internet, todo mundo tava questionando ele como vilão. nossa, fantástico, fantástico. Em vários momentos, eu lembrava do Coringa. Sim, Eu não tô dizendo assim, ele é igual o Coringa, né? Ele atuou igual copiando o Coringa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o grau de insanidade dele foi tão transparente, tão natural, que em vários momentos me lembrou do Coringa. sim, ele deixou de ser aquele Lex Luthor corretor imobiliário dos outros filmes. Sim, você viu no filme que ele era um cara extremamente manipulador, ele sabia manipular o jogo muito bem, né? Sim. Ele era muito calculista e insano. Cara, mais uma vez, o Zack Snyder ele tem uma forma de transmitir a mensagem através do filme muito incrível. Naquela cena, né, que o Lex, eles estão trazendo o corpo do Zod, e ele vai fazendo aquele gesto com a mão, tipo, vem, né, e vai dando aquele enquadramento no rosto dele, e Sim. você via que ele era totalmente louco ali. Uma coisa se você levar em relevância é assim, Coringa. O Coringa era um cara transtornado que não tinha poder, assim, o Lex Luthor tinha. E Sim. virou Gotham de cabeça para baixo. Imagina o Lex Luthor com dinheiro, poder. O que ele não pode fazer ali? Influência que ele tinha. É, justamente, foi até graças a essa influência que ele teve acesso ao corpo do Zod, né? Essa, Essa cena, pode essa falar. influência que ele consegue foi também justamente naquela cena do tiroteio lá no... que o Superman vai salvar a Lois Lane, que gera várias mortes lá na aldeia, lá, próxima.
Ele fala pro agente do governo lá, ó. Eu sei como parar esse cara. O cara vai ser um problema, que é o Superman, né, que ele tá citando. Com isso ele consegue acesso àqueles destroços da nave lá, dos olhos, do Sim. corpo dele. E a única que tá ali, né, para impedir que o Lex Luthor tenha acesso, né, à Kryptonita era a senadora, Que né? ela dá o acesso pra ele, mas Depois volta atrás, né? ela mesmo percebe que ele é um transtornado. Ela já não quis nem tomar ali a bebida com ele. Ela viu que ele não É, era aquela pessoa totalmente confiável. na verdade ele queria uma arma para usar contra o Superman, caso fosse preciso mesmo. Você vê que ele era um cara extremamente manipulador. Ele queria ver um confronto do morcego de Gotham contra o filho de Krypton. E É, se o filho de Krypton ganhasse, ele ia usar a arma dele depois. Então ali na festa a gente também tem a apresentação da Mulher Maravilha. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu achei que ele acertou em ter feito isso, é que ele guardou a Mulher Maravilha para a menor parte. Você vê que foi poucas as cenas que ela participou. E quando ela participava, ela roubava a cena. Então, se ele tivesse dado mais espaço a ela do filme, ela iria causar mais mal do que bem. Porque o foco era Batman versus Superman. E toda vez que ela aparecia, ela roubava a cena. Então eu acho que ele foi muito inteligente, né, em ter deixado ela guardada em poucos momentos que ela apareceu. sim. Foi a história se repetindo, né? Ela rouba o Batman igual a Mulher Gato roubou ele no universo do Nolan, né? Ele vai atrás dela, né? Ele tem, parece que o Batman ele tem uma certa queda por mulheres que gostam de roubar ele, né? É. Parece que isso atrai ele. Na verdade, ela rouba como se diz, o pendrive do Batman, que estava com os arquivos do servidor do Luthor. Só que ela acaba não conseguindo abrir ele. Ela não conseguiu quebrar a criptografia e devolveu para ele, achando que ele também não seria capaz de decodificar os arquivos, né? Uhum. Aí foi o maior erro dela. Aí o Batman, né, abrindo ele consegue decodificar os arquivos. Ele descobre que o português branco não é o Luthor, mas sim um navio. É onde ele vai atrás do navio para poder interceptar, né, a caixa que o Lex Luthor está esperando. Mas nessa cena, quem que aparece lá? Superman. Sim, ele já estava esperando ele lá. Né, O cara? Batman tava lá, dando aquele drift lá. Aí na hora ele vê o Superman. Na hora que ele vê, ele pensa em frear. Ele fala, não, vou acelerar. Não, eu acho que ele nem acelerou, cara. Ele viu o Superman, ele freou para poder tentar sair. Aí pra mim ficou claro ali que ele viu o Superman e foi pra cima ali. Não. Ele se surpreendeu. O Superman ali, ele tentou sair e não deu. Cara, e a cena foi brilhante. Porque você vê ali o Superman fazendo de tudo para intimidar o Batman. O cara arranca ali o teto do carro, né? Fica em pé ali, arranca o teto. O Batman se levanta, cara. Como se diz, eu não pago pau pra você. Sim, ali eu acho que o Superman ficou com medinho ali, viu? Aí, cara a cara, né, o Superman vai e fala: acho melhor você não atender mais os chamados, porque se atender eu irei fazer com que seja o último. Ali despertou o olho de tigre no Batman ali. Nossa, todo o ódio que ele tinha ali do Superman, eu acho que ele se segurou pra não ir pra cima ali. Sim. Até porque ele não é burro, né? Falou, não, calma aí, porque nesse exato momento eu não posso, mas me aguarde. Então, depois de ter ameaçado ele simplesmente responde uma frase que já disse tudo. Você sangra? Ali o Superman olha pra ele, tipo assim, esse cara é louco. Todo mundo nos trailers achava que aquela cena ia ser o início da briga. Isso que fez com que fosse ainda mais impactante. Porque o trailer, apesar de tantos trailers, ele ainda conseguiu surpreender as pessoas. Desde o início você tinha lá, você sangra, vai sangrar. Mas todo mundo achava que acontecia tudo junto. Então depois que o Superman foi embora, que ele ainda tá olhando pro céu, assim, com todo aquele ódio, vai sangrar. Você vai pagar pelo que você acabou de fazer aqui agora.
Aí, cara, depois disso, o Bruce Wayne já começou crossfit na veia. O cara já baixou ali rock balboa, começou a treinar ali no modo hardcore mesmo. O Alfred, mó engenheiro ali, né, soldando ali a armadura. E ele ainda fala, você tem certeza que você vai fazer isso? Você pode morrer. Isso, aí ele fala, né, que Eu já vivi demais, eu já vivi mais do que o meu pai viveu. Então se eu morrer, pra mim, tô nem aí. O cara tava lá pra tudo, cara. Ele tava ali pra o que deve é. Ou eu regaço esse cara todo, ou ele me mata. Não tinha outra alternativa na mente do Bruce Wayne. Ou eu mato ou eu morro. E o que me surpreendeu é que o Ben Affleck, com 43 anos de idade, o cara tá bem demais, velho. Treinando ali no modo hardcore ali, você vê que o cara cresceu muito pra fazer esse filme. Não, eu até esqueci do Christian Bale mais. Não, os dois merecem ser respeitados agora. Eu só não lembro se foi um pouquinho depois ou se foi antes desse acontecimento que eles convocam o Superman e quando o Superman chega lá para poder dar o seu testemunho. Sim, na verdade era um funcionário do Wayne que sofreu um acidente naquela batalha de Metrópolis. Sim, aquele funcionário que perdeu as pernas, né? Isso. Que eu citei no início. Isso. E... O Lex dá uma cadeira pra ele motorizada, né? E foi clássico, né? Ele só vira a cadeirinha assim devagarzinho. O Lex é parte do plano do Lex Luthor. Ele deu grana pro cara, mexeu com a cabeça do cara pro cara acusar o Superman. É como se ele falasse pro cara, você acha que se você ficar pinchando estátua, você vai mudar alguma coisa? Eu tenho as armas que você precisa pra lutar contra o Superman. Você quer ou não? E ali ele demonstrou isso com a cadeira de rodas, né? O cara com aquela cadeira de rodas ali já velhinha e o Lex Luthor com uma toda motorizada. Só faltava sair champanhe da cadeira. Sim. Sabe aquelas cadeiras de shopping que treme fazendo massagem? Só faltava um botãozinho pra você apertar aí e ela começar a tremer. Então na hora que o Superman ele chega no tribunal, né, pra poder testemunhar por causa desse cara, a senadora começa a observar em volta, né, ela vê que tem alguma coisa errada ali e simplesmente explode tudo. E uma coisa dos quadrinhos que, né, voltando só um pouquinho, falando só um pouquinho dos quadrinhos, quem já assistiu a morte do Superman sabe que o Lex Luthor mata a assistente dele para poder encobrir o Apocalipse. Então, nessa cena do tribunal, a assistente dele também estava lá. E ela olha para o lado, vê que ele não está lá, estranha e explode tudo. Então, eu achei que embora nos quadrinhos também foi muito top, para poder abafar que o Apocalipse foi uma descoberta deles, ela tá lá na sala de reunião com ele, ele puxa a arma e atira na cara dela. Então foi impactante também no anime. Mas ali ele, igual eu estou falando, o Lex Luthor matou ela no anime. No filme, ele também matou. Pouco importa a forma com que ela vai morrer. Mas o princípio ali foi o mesmo. Que apesar de ser diferente, ainda assim é bom. Você se surpreende. Porque se acontecesse exatamente igual, quem já conhece a história simplesmente ia sacar que é da história, mas já tinha visto. Ali o Lex Luthor também ele tira um pouquinho do foco dele ali. Sim. O cara da cadeirinha que ficou sendo o terrorista. Sim. E mais uma vez, cara, brilhante. Porque depois que ele explode tudo, mostra, né, o Superman, né, assim, de olho fechado, tipo... Eu falhei, né? Eu tinha que ter percebido isso, como isso aconteceu, né? Você vê que aquilo abalou ele, tanto que ele sumiu por conta disso, né? Então você vê que o Superman, ele não é esse cara tão bem estruturado quanto as pessoas acreditavam. Ele também poderia ser abalado psicologicamente. Sim, uma coisa que nós não citamos até agora foi os sonhos, alucinações do Batman. Sim, as alucinações. Então, eu acho que aquilo ali era o Flash, através dos sonhos dele, tentando alertar o Batman. Sim, naquele momento em que o Flash apareceu, não foi um sonho.
Foi ali o Flash viajando no tempo. Sim, Tanto que quando ele acorda, os papéis atrás dele ainda tá voando. Realmente ele passou por ali e bagunçou tudo. sim, Só que aqueles outros sonhos, entre aspas, principalmente aquele que ele acorda no deserto e os caras chegam para poder prender ele, e ele mais uma vez quebra um pescoço do soldado, você lembra dessa cena? sim. Na hora que eles estão tentando mobilizar ele, ele pega o cara pelo pescoço, quebra o pescoço dele. As cenas de lutas desse filme foram muito bem feitas. E teve gente falando, não, ele não matou porque era um sonho. Sempre vai ter gente tentando defender esse lado bom do Batman. Ali tá claro que ele tacou foda-se ali agora e... as pessoas não querem aceitar que agora ele tem esse lado sombrio. Elas não querem aceitar isso. Então, e até fica claro que até o Superman pode ter esse lado também. Sim. Aquela parte que ele chega lá no deserto e tá o Batman preso, ele chega tacando o raio. Ele mata um bocado de gente ali. E na hora que ele fica cara a cara com o Bruce Wayne, que ele tira a máscara dele, fecha aquela cara e bota a mão no peito do Bruce e depois só enfia pra dentro. Sim. Isso aí eu lembrei também do Injustice. Não sei se você já jogou esse game. Sim, aquele o pessoal puxou muito ali dos jogos, até a cena de luta. Então o que acontece? Nessa cena, antes dele lutar contra essas pessoas, ele está em cima de uma pedra, a cidade toda destruída, e no chão você tem o símbolo do Ômega. Então, pra mim, não foi um sonho. Pra mim, ali foi algum contato com algum universo paralelo, mostrando que pode acontecer. Ali como se fosse o futuro sem a Liga. Pode ser também, justamente. Muito bem observado, Douglas. Parabéns. Que ali fica claramente definido que tem dois times ali lutando entre si ali. O time do Batman, que tem os capangas dele, e os capangas do Superman também. Boa, realmente. Você tem o Flash voltando para dar um alerta para ele. E ele teve um sonho em que mostra a cidade destruída e o símbolo do Darkseid no chão. Então, realmente, ele poderia ter visto algo ali que vai acontecer no futuro se ele não fizer a liga. Então, depois que tudo explodiu, o Superman sumiu, a cidade toda ficou revoltada, porque quem enaltecia o Superman agora odiava ele. Pra você ver como é que o ser humano é tão complicado, né? Ao mesmo tempo que você ama a pessoa, hoje amanhã você já odeia. Se eu fosse Superman, cara, nossa! Sabe aquela cena que ele salvou as pessoas da enchente? Sim. Na hora que elas começassem a me xingar, eu carregava elas, pode ser para outro lugar do mundo, e botava em cima de qualquer outra casa qualquer. Agora sai daí de novo. Não, Só muito ingrato, bicho. Ali chega uma hora que ele pensou em desistir, ficar na boa, tacar o foda-se. Deixa o mundo se ferrar sozinho. Só que aí o Lex Luthor vai e sequestra a mãe dele. Além de sequestrar a mãe dele, como que ele vai atrair o Superman, atrair ele de novo? Lois Lane. Lois Lane. Ele simplesmente empurra a Lois Lane de cima de um prédio. Ele usou um artifício que o Coringa também usou contra o Batman. Usar duas pessoas nos pontos distintos. Sim, brilhante. Hoje você está fantástico. Aí o Lex Luthor vai e conta pra ele todo o seu plano. E fala, olha, se você não ir lá e lutar contra o Batman, eu vou tirar algo muito precioso de você. Aí ele fala, mas eu já salvei a Lois. Aí ele fala, é verdade, mas e sua mãe? Então, isso tipo assim, a mãe dele podia não estar com a boca amarrada. Então ele estava escutando a mãe dele. Justamente. Então ele podia ter escutado a mãe dele. Então eu acho que ele só tinha ouvido pra Lois mesmo. Sabe qual que... Cara, eu fico imaginando a vida da Lois. Ela não pode nem sequer ser paquerada por outra pessoa. Escuta tudo. Fala assim, e aquela conversa que você teve hoje à tarde, hein? Quem era aquele cara? Então ali, na hora que ele fala que ele pegou a mãe dele e que se em 1 hora
ele não matasse o Batman, ele iria dar fim à mãe dele, ali ele ficou, de joelho. ali o mundo dele caiu, né? Ele ficou totalmente fora de si por alguns segundos. Tanto que, né, ele quase usou a visão de calor contra o Lex. Ele falou, ó, calma, que se você me matar, ela também morre. Sim. Foi onde ele se segurou ali pra não matar o Lex ali. Né? Esse plano do Lex foi redondinho, viu? Então, cara, depois que ele contou todo o segredo ali pro cara, ele foi atrás do Batman e ele não queria lutar com o Batman no início. Não, ele esqueceu que tinha falado pro Batman que se ele ligasse o foto ele ia matar ele, esqueceu. Ele queria a ajuda do Batman, né? Não, o Batman é bobo nada, falou. Que mané papo, rapaz, vamos partir pra briga. O Batman ali tinha metralhador escondida pra tudo quanto é lado ali. O cara já foi pro pau ali, o cara foi sinistro. Só que sem a Kryptonita nada dava certo, né? Dava soco, você só escutava o barulhinho da lata batendo. Isso. Na verdade, o Batman fez dentro do plano dele. O plano dele era deixar o Superman desacreditar dele, entendeu? Brincar com ele. Eu acho que o Superman nunca tinha usado Kryptonita contra ele. Se ele já alguém tivesse usado com ele a Kryptonita já, mas que ele viu, ó, ele tá com em mim, vou sair vazado aqui. Não, mas aí que tá, porque ele acha que era uma bala, ele segurou a bala, né? Mas aí ela, explode e ele inala a Kryptonita, aí tipo assim, agora você já era, irmão, agora você é meu. Não, mas o Superman não se ligou nisso, não se ligou. Até que ele surpreende quando o Batman defende o corpo dele. Né? Não, quando ele... Não, eu acho que é porque o efeito foi tão rápido, né? Que ele achou que dava tempo pelo menos de dar um soco. Não, velho, tá claramente que ele não sabia da Kryptonita, não. Não, sabia sim, pô. Sabia. Como é que ele não vai saber os pontos fracos ali? Eu acho que sabia. Não. Aí o Batman começa a arregaçar o Superman por um tempo. O efeito da Kryptonita começa a passar, né? Aí passa o efeito, o Superman já começa a arregaçar o Batman todo, mas sempre querendo avisar o Batman que ele não quer lutar, ele quer a ajuda dele. E o Batman já era cego, ele queria era matar mesmo o Superman. Aí ele usa de novo a Kryptonita, pega a lança, aquela cena dele pegando a lança, né, cara? Ele amarra o calcanhar do Superman com aquela cordinha lá e sai lambendo ele na parede lá. Sai brincando com ele, girando lá, quebrando tudo. Foi excelente. Aí depois simplesmente joga o cara e pega a lança. E na hora que ele pega a lança, primeiro ele faz aquele cortinho de leve na bochecha dele pra mostrar que ele sangra. Ali ele só quis ver se ele sangrava ali. Ele ia matar, velho. Ele ia enfiar a lança. Ali com certeza. E na hora que ele ia enfiar a lança, ele fala... Só naquele estilo rock balboa, meio boca entortada. Ele fala assim, eu vou morrer, mas salve a Marta. Salve a Marta. Uma coisa que eu não entendi, velho. Esse nome? Uma coisa que eu não entendi, o Bruce Wayne, 40 e tanto anos, Batman, quer dizer, o Batman velho, não é possível que ele não tinha superado esse negócio da mãe dele. Qualquer vilão que ele chegasse pra ele falasse a mãe dele, ele ficar revolto. Cara, velho, ele superou a morte da mãe até hoje. E eu acho que o que reforçou foi aquele sonho que ele teve no túmulo da mãe. Sim. Foi isso que reforçou. Que sai um morcego de dentro do túmulo e ataca ele. Quando ele falou Marta, ele já lembrou ali do sonho. Que aposta que foi alguém no futuro ali, junto com o Flash ali, que manipulou também. Não tem como, velho. Não tem como ter sido tudo ao acaso. Né? Ainda mais no universo da DC. O universo de quadrinhos, nada é por acaso. Não, mas que coincidência do caralho, velho. O nome da mãe do Batman ser o mesmo da Superman. E eu nunca me toquei disso. Ninguém nunca tinha ensinado a tocar disso aí, velho. Essa aí foi uma jogada
Foi surpreendente, cara. Eu acho que foi um elemento que só ele tinha captado até então, né? Na hora de fazer o filme. Foi a única surpresa do filme foi essa, que o resto só foi contado no trailer. E foi a surpresa, né? Foi. Aí ele fala, não, cara, eu vou te ajudar. Vou ajudar a salvar sua mãe aí. Agora eu sou seu best friend. Uhum. Somos best friends agora. Aí ele vai, salva a mãe, tem mais uma cena de luta incrível, né? Dele lutando contra os capangas do Lex. É. E na hora que ele salva a mãe dele, primeiro ele atira. Ah, tá vendo, mano? Aí na hora que ele vai salvar a mãe dele, primeiro ele atira no lança-chamas do cara, que o cara explode. O cara, esse foi o Batman mais sanguinário de todos. Então, cara. ali, ó, você achava que ele não matava? Essa cena mostra aqui. Se você tem alguma dúvida de que ele matava, suas dúvidas caíram por terra agora. Então, na hora que ele salva a mãe dele, ele fala, eu sou amigo do seu filho? Ela fala, eu percebi por causa da capa. Aí o Lex solta o Apocalipse. Aí chega o cara, na hora que ele soltou o Apocalipse, vem aquela destruição toda. E quem segurou a onda, né, nesse combate todo aí foi a Mulher Maravilha. Enquanto eles faziam aquele plano lá para poder salvar o resto do pessoal, a Mulher Maravilha ali lutando no Apocalipse pau a pau, cara. E foi incrível. Só que cada vez que jogava ele pro lado, ele ia ficando mais forte. O poder dele só ia aumentando. Era como se fosse infinito ali o poder dele. A não ser se eles fizessem igual o Hulk fez com o pai dele. Você quer minha força? Então toma! Aí ele vai e explode, porque não aguenta de tanta força. Só se chegasse nesse ponto, que ele ficasse tão forte que nem ele aguentasse mais. Ah, entendi. Aí tem aquele momento em que o Superman, ele salva a Lois de novo. Mulher que gosta de conversar com a morte. Ali fica claro que ela tem um Bluetooth assim no ouvido do Superman e no meio da batalha ele escuta ela. Ele escutou ela batendo na pedra debaixo da água. No meio do pau quebrando. Né, e o Apocalipse ainda deixou ele lá. Vai lá salvar sua mulher, cara, eu te espero. Aí ele pega, né, a lança de Kryptonita. E essa cena foi muito foda, cara. Foi muito foda. Ele se sacrificando pra poder matar o Apocalipse. Primeiro a Mulher Maravilha tira um laço lá do nada, né? E prende E foi sincronizado, né? prende o Apocalipse, o Batman ataca aquela última bala de Kryptonita lá. Pra dar uma amenizada. Pro tecido ficar mais mole na hora de enfiar a lança. Aí, do nada não. Aí a Mulher Maravilha corta o braço dele, do Apocalipse. Sim. Cresce como se fosse uma espada ali, um toco ali. Com o osso dele, né? Como se fosse uma espada. Sim, aí vem o Superman de um lado ali, capengando com a lança de Kryptonita e dá aquele golpe final no Apocalipse, né? E o Apocalipse ele enfia, né, ali no peito do Superman, porque ele também estava fraco por causa da Kryptonita. E naquele momento que ele segura o osso ali do braço ali do Apocalipse, você lembra daquela cena do 300, em que o velho eles enfiam uma lança nele? E ele pega a lança e ele enfia mais ainda a lança dentro dele para poder enfiar a espada no cara? Sim, o Superman ele... Eu achei que ele ia fazer aquilo, cara. Não, mas ele fez isso. Ele fez. Não, ele não chega a puxar assim, né? Ele segurou a mão do Apocalipse. Sim, ele trava ali para o Apocalipse não puxar, né? Não tirar o braço dele ali. Mas se ele tivesse puxado ali, igual na cena de 300, enfiado ainda mais a lança, cara, eu levantava ali no cinema, dava grito, comemorava. Essa cena foi muito foda, cara. Ele só não puxou, mas ele segurou o Apocalipse para que eles não sair. Sim, cara, foi muito foda. O sacrifício dele ali foi emocionante. Antes de eu ver o filme, a minha maior briga contra a aparição do Apocalipse era que, justamente, o Apocalipse era um ser que matava o Superman. Será que eles vão fazer isso também? E fizeram de uma forma espetacular. Matar ele logo no primeiro filme da Liga. E foi espetacular, mesmo assim. Foi incrível. Eu adorei esse filme.
E ali, depois disso, você tem a cena, né, do enterro do Superman e o Batman conversando com a Mulher Maravilha, falando que ele precisa reunir os outros meta-humanos porque eles vão precisar lutar. Sim, baseado naqueles sonhos dele, que ele sabe que a tarefa tá vindo. Aí na hora que tem a cena do Lex raspando a cabeça, e ele apaga tudo e ele aparece lá, eu pude perceber pequenas partículas entrando em contato com a cueca do Lex. Mas aquela cena foi combinada. Como é que o Batman combinou com a polícia ali, hein? Ele salvou o planeta, digamos assim, né? Então ele já tinha conquistado alguns pontinhos com a polícia. Ah. Sei não, E aí, eu não sei. E ali a gente tem, né, o Lex Luthor falando que os capas vermelhas estão vindo. Sim, tava loucaço ali, parecendo um coringa ali. Que inclusive foi você que percebeu, né, a fala do Lex, de que os capas vermelhos estão vindo. E pesquisando aqui, né, eu vi que uma teoria entre esses capas vermelhas é porque é uma metáfora de quando a Inglaterra, né, invadiu os Estados Unidos, o exército inglês usava uma roupa vermelha, então eles chamavam eles de capa vermelha. Ou seja, é uma metáfora de que a invasão da Terra está próxima. Né? Estão chegando aí. As capas vermelhas estão vindo. E ali você vê que vai vir muito mais, cara. Você pode esperar muito mais do Lex Luthor ainda. O que ele mexeu naquela máquina ali, você não sabe o que ele aprendeu, o que ele ativou ali, ele mandou recado pra alguém. Foi estilo Transformers, né? Ele mandou uma mensagem pro universo. Quem quiser ouvir, estamos aqui, ó, na rua tal, número tal. A gente tem um salvador chamado Superman e o outro chama Batman. Ele deve ter dado todos os dados ali pro próximo vilão. Vamos ver como é que vai ser aí em 2017, se eu não me engano, a Liga da Justiça. E até lá a gente tem o filme da Mulher Maravilha. Os outros filmes da DC agora, Mulher Maravilha... Quem vai ser o próximo? Acho que é o Mulher Maravilha, mas qual que tem? Tem a Mulher Maravilha, tem o Aquaman, e em 2020 tem o Cyborg. Sim, esses filmes vão ter uma tarefa difícil para seguir esse padrão, né? Porque vão ser diretor diferente, você vai ter que apresentar os personagens, mesmo assim, mantendo eles no mesmo universo, vai ser meio punk fazer essa introdução. Você tem que imaginar uma hipótese ainda pior. Com a Mulher Maravilha não, né? Ela já conquistou o espaço dela. Mas vamos supor que os caras pegam o Aquaman e faz aquele filme super produzido e no final acontece igual o Quarteto. E aí? Como é que vai colocar ele agora na Liga da Justiça? Sendo que ninguém gostou. Sim, esse que vai ser o maior desafio deles agora. Então o cara que pegar esse filme, ele vai estar ali entre a cruz e a espada. Se ele fizer merda, ele vai estar estragando não só um filme, mas todo um universo. Sim, porque fazer o próximo filme da Liga é fácil. Já introduziu aí todo mundo junto ali. Justamente. Agora fazer um filme de cada um, separado ali, deixando o gancho pros outros, que é tarefa difícil agora. O cara vai ter que se virar nos 30. E pra gente só resta aguardar. Né? Eu tô ansioso pra ver a Mulher Maravilha agora, porque ela realmente mostrou que tem garra. Mostrou que tá aí pro que der e vier, cara. Sim. Se alguém saiu do cinema reclamando dela, o cara é louco. Precisa fazer um check-up rápido. Qual é o seu veredito sobre o filme? Se for que ter que dar uma nota assim, pode ser de 8 em 10. Então, esse foi o nosso comentário sobre Batman vs Superman. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. E se inscreva no nosso canal para você não perder nada. Ficar sempre ligado nas novidades que a gente vem trazendo para vocês. Curta nossas redes sociais, Facebook. Acompanhe a gente que semana que vem tem mais. É isso aí, galera. Até mais.